Golden Era versus Classic Physique. Esse é o vídeo de hoje, então já deixem seu like, se inscrevam no canal e vamos lá. A Classic Physique foi uma categoria que surgiu para emular, para trazer de volta os físicos da Golden Era. Os competidores competem numa faixa de peso, num tamanho parecido, então é uma comparação bem interessante. Eu tenho aqui 10 competidores da Golden Era e 8 competidores da Classic Physique moderna. Eles estão organizados aqui em ordem cronológica, então a gente tem aqui Sérgio Oliva, Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Frank Zane, Franco Columbu, Mike Mentzer, Tom Platz, Chris Dickerson, Samir Banu e Lee Haney. Aí aqui desse lado nós temos o Brian Wensley, o Terence Ruffin, o Chris Bumstead, o Wesley Vissers, Ramon Dino, Urs Lesinski, Mike Summerfield e Josema. Como que eu escolhi esses físicos, galera? Em parte, quem já ganhou ou um Olympia, ou um Mr. Universo, ou um Arnold Classic, mas também não só isso, físicos que não dava para deixar de fora, mas principalmente físicos que sobrevivam a essa comparação. Porque não adianta, por exemplo, pegar um Danny Hester, que não vai ter chance nenhuma, mesmo que ele tenha ganho o primeiro Olympia Classic Physique. Bom, galera, então acho que a gente pode começar em ordem cronológica mesmo, né? Eu vou colocar, começando pelo Sérgio Oliva, já começando de maneira polêmica, eu vou colocar ele só no primeiro confronto. Galera, antes vocês me matem, a gente tem que lembrar que o Sérgio Oliva, ele é literalmente o avô dessa galera. Ele foi um protótipo da Golden Era, um protótipo da Classic Physique. Ele que definiu o que era ser um físico clássico, mas como todo protótipo, ele não só é icônico, mas ele também tem algumas falhas que virão a ser resolvidas depois. Por enquanto eu vou deixar ele aqui. Aqui a gente tem o Arnold Schwarzenegger, que é o cara mais famoso dessa lista. Eu vou botar ele no top 3. E eu vou adiantar, não sei se ele é o melhor ainda. Por quê? O físico do Arnold de 74, que é o que vocês estão vendo aí na tela, é um físico incrível. Talvez até o melhor dessa lista. O problema é que o Arnold ele só apresenta esse físico em um ano, em 74. Ele não foi tão bom quanto esse ano em nenhum outro. Inclusive, ele ganhou 2 Olímpias com palco vazio. Que o Joe Weider organizou tudo para o Arnold subir sozinho e ganhar um título completamente nada a ver, porque ele não tinha competidores. Então, vamos deixar ele por aqui por enquanto. Lou Ferrigno, vou ser direto com vocês, galera. É de um alto nível, é um físico muito icônico, mas não tá entre os 10 melhores. Frank Zane. Cara, olha, o Frank Zane ele tem um dos físicos mais bonitos da história. Ele tinha um condicionamento muito à frente da sua época. Talvez seja o único cara aqui da Golden Era com condicionamento dos Classic Physiques atuais. Mas ele é o menor cara dessa lista. Ele tem a menor quantidade de massa dessa lista, então ele vai ficar no top 10 por enquanto. E vocês vão ver quem tá na frente dele quando eu mostrar os confrontos em si. Franco Columbu. Mereceu quase todos os títulos de peso leve que ele ganhou no Olympia, mas os 2 Mr. Olympias dele são bem controversos. É 76 e 81, exato. Principalmente 81 é bem controverso. Cara, eu acho que ele tem um alto nível, mas ele não sobrevive a um confronto entre os 10 melhores. Mike Mentzer. Cara, deveria ter ganho a Olympia de 80. Sim, score perfeita no Mr. Universo. Tudo isso. Dito isso, Mike Mentzer não tá nos 10 melhores, mesmo que seja um físico que eu, pessoalmente, goste muito. Nossa, eu preciso muito cortar o cabelo, né, galera? Desculpa tá me apresentando assim pra vocês. Eu vou cortar. Tom Platz é o meu fisiculturista preferido dessa lista como pessoa. É um deleite ouvir o Tom Platz falar. Ele é um cara muito positivo, um cara muito sábio. Mas ele tinha um físico muito desproporcional. Simplesmente não tá entre os melhores, mesmo que ele tenha uma perna fantástica, uma perna que até pros padrões da Open de hoje é grande, ele fica só em alto nível, nas menções honrosas. O Chris Dickerson, ganhador do Olympia de 82, muitos dizem que é o ganhador de Olympia mais fraco da história. Eu tendo a concordar, tá? E ele fica em alto nível, ele é realmente um dos piores dessa lista, mesmo que ele não seja tão ruim quanto a galera fala. Samir Banu.
Samir Banu é o meu bodybuilder favorito aqui da lista de físico, tá? É o físico que eu mais gosto dessa lista. E por isso me dói o coração de falar que ele não fica nem no top 3, mas ele fica no primeiro confronto. Pelo menos isso. Lee Haney, talvez o cara com mais volume dessa lista, né? Talvez o Chris lute em volume, talvez o Arnold lute em volume, mas é o cara com mais volume nessa lista, com um dos melhores condicionamentos dessa lista. Realmente é difícil desbancar o Lee Haney, até porque ele quase não é um cara da Golden Era, ele quase não é um Classic Physique, ele estava entrando naquela transição para virar um Open, só que ele se aposentou, né? Assim como o Lu Ferrino, inclusive, no final da carreira. Essa foto aqui do Lu Ferrino, inclusive, já é ele na transição para Open, já na Open, no caso. Bom, galera, agora a gente chegou aqui na Classic Physique, né? Começando pelo primeiro competidor, Brian Wensley, pra mim o cara mais roubado da Classic Physique. Pra mim, ele merecia muito mais do que só 2 títulos. Mais paciência. O Brian Wensley fica apenas no top 10. Importante dizer, galera, que eu tô considerando atuações em Arnold, Olympia e Mr. Universo e a mais recente. Ou seja, isso deixa o Huff Diesel com a última atuação dele sendo no Mr. Olympia de 2023. E era um físico muito pequeno, galera. Ele estava muito pequeno no Mr. Olympia de 2023 e não estava bem condicionado. Então, considerando a versão dele de 2023, ele fica só nas menções honrosas. Agora a gente tem o maior da Classic Physique moderna, Chris Bumstead. Ele é o garoto de ouro, ele é o novo Arnold Schwarzenegger, ele é o cara que fez o bodybuilding crescer de novo e tem um físico incrível, quase sem falhas. Até as lesões dele ficaram legais, ele tem o posterior de coxa rompido, mas ficou num formato legal. Ele fica no top 3, com certeza, fechando esse top 3, né, galera? É um senhor top 3, né? Arnold, Lee Haney e Chris, que é o que vocês provavelmente já imaginavam que ia ser, né? Wesley Vissers, ganhador de Arnold Classic, ele foi o mágico de um truque só, né? Porque apresentou um físico muito, muito, muito de alto nível no Arnold Classic de 2024 e depois nunca mais apresentou nada de relevante. Nossa, meu cabelo tá me irritando. E antes também nunca tinha apresentado, então Mas como eu tô considerando o físico dele, do Arnold Classic de 2024 especificamente, ele ainda fica no top 10. Ramon Dino. Motivo de vocês terem clicado nesse vídeo, porque eu com certeza botei ele na thumbnail, porque eu não sou bobo, né? Cara, eu acho que o Ramon Dino, ele é o Sérgio Oliva moderno. É o Sérgio Oliva melhorado. É o Sérgio Oliva com mais dedicação, com mais tecnologia e com mais conhecimento. Então, se o Sérgio Oliva fica no primeiro confronto, não tem como o Ramon não ficar. Vocês concordam comigo? E eu acho que ele merece estar aqui sim por físico, tá? Até porque de título ele não tem o Olympia, por exemplo, nem o Mr. Universo. Mas o Mr. Universo não existe mais, né, basicamente. Urs Kalecinski acabou de migrar para Open, mas ainda é uma figura muito, muito icônica da Classic Physique. E eu vou julgar ele como Classic Physique. Não vou julgar ele como Open. Senão teria que ter feito o mesmo com o Lu Ferrino, por exemplo. O Urs tem um físico muito bom. Deixar ele nas menções honrosas. Por quê? Porque ele não tá entre os 10 melhores. Simplesmente assim. Mike Summerfield muda um pouco a história. O Urs tem muito mais tradição na categoria, mesmo que tenha competido por pouco tempo, mas o físico que o Mike veio apresentando tanto no Olympia de 2024 quanto no Arnold de 2025 é muito imponente, é muito musculoso. Então, principalmente costas, inclusive. Então, eu tenho que colocar ele aqui nesse top 10. E se a gente for ver, a gente fechou o top 10. Sobrou o Josema, que é o cara mais novo dessa lista. Bom, o Arnold competiu muito novo também, o Lee Haney competiu muito novo. Mas o Lee Haney, o Josema ainda precisa maturar, ele ainda tá muito verde. Eu não duvido dele ficar melhor conforme a carreira dele avançar. Por enquanto, só nas menções honrosas. E agora a gente vai pros confrontos, galera. Primeiramente, aqui na tela agora tá o confronto pelo melhor da história, pelo primeiro lugar nessa lista, entre Arnold Schwarzenegger, Lee Haney e Chris Bumstead. O condicionamento do Chris é diferente. Posto isso, ele também é o menor dos três, tá bom?
O Arnold em 74 atingiu seu máximo de volume e foi um volume maior até do que o Lee Haney apresenta. Ah, mas se o Chris ganha em condicionamento e o Arnold ganha em volume, o Lee Haney não ganha em nada, então ele fica em terceiro lugar? Não, galera, a verdade é que o Lee Haney ele tem o melhor balanço entre os três. Ele reúne todos os aspectos do julgamento em um pacote só. E a verdade é que não tem jeito. O Lee Haney é o melhor da história da Classic Physique da Golden Era. É o último físico antes da extinção desse tipo de físico, é o último físico antes dos Mass Monsters. É o melhor. Ele é o melhor. Vamos falar em segundo e terceiro? Vamos falar, tá bom. Eu coloco o Arnold em segundo e o Chris em terceiro. A gente pode deixar assim. Se for pegar uma média da carreira, o Chris de 2019 a 2024 e o Arnold de 69 a 75 ou até 80, o Chris ganha, na média. Mas essas versões pontualmente eu dou pro Arnold. Primeiro confronto. Samir Banu, meu preferido, e 2 Sérgios Olivas, 2 Ramon Ginos, né? Porque o Sérgio e o Ramon têm físicos muito parecidos. Eu vou começar botando o meu amigo Samir Banu em quarto lugar. Por quê? Porque o Samir Banu é o mais completo daqui, tá bom? E o mais condicionado, por incrível que pareça. O Samir Banu, ao meu ver, eu posso estar sendo maluco, mas ao meu ver o Samir Banu é mais condicionado que o Ramon, tá bom? A gente vê, por exemplo, muito mais separação na dorsal, a gente vê muito mais separação no quadríceps, mesmo que o Ramon tenha um semblante de estria no glúteo, condicionamento não é sobre estriamento no glúteo, tá? Pelo amor de Deus. Então, aí a gente vem aqui entre o Ramon e o Sérgio Oliva. É muito desrespeito ao Sérgio Oliva colocar o Ramon na frente, mas eu sou obrigado a fazer isso. Porque, que nem eu falei, o Ramon é o Sérgio Oliva, só que melhor, só que mais avançado, essa que é a palavra. Ele tem mais tecnologia, tem mais conhecimento, tem mais estrutura. Ramon é o Sérgio Oliva mais avançado, então o Ramon fica em quinto, o Sérgio Oliva em sexto. Bom, galera, fechamos o primeiro confronto, agora a gente vai ver quem que é o melhor do top resto, essa que é a verdade, né? Pra começar, é muito desrespeito também, mas eu tenho que colocar o Frank Zane em décimo. Galera, o Frank Zane, ele simplesmente é o menor bodybuilder de toda essa lista, disputando com o Chris Dickerson por essa posição. Eu não tenho como, mesmo que ele tenha o físico mais proporcional, mais estético e mais condicionado, talvez, dessa lista, colocar ele mais pra frente. Brian Wensley em nono, pela mesma motivação. Ele é muito menor do que o Mike e do que o Wesley, tem costas muito melhores do que todos esses 4 aqui, mas não é o suficiente. Ele fica em nono. Entre o Wesley e o Mike, é óbvio que o Mike fica na frente. O Mike é muito mais completo, mesmo que os dois careçam do mesmo ponto fraco, que é posterior de coxa e glúteo. Mas o Mike tem posteriores de coxa e glúteos melhores ainda do que o Wesley, mesmo que seja o ponto fraco dos dois. Então, o Mike fica em sétimo e o Wesley em oitavo. Bom, galera, ficou assim a nossa lista. Vamos ver se desce para vocês. Agora tá em ordem realmente das posições. Eu me surpreendi quando eu comecei a pensar para fazer esse vídeo, porque eu pensaria que, por exemplo, um cara que nem o Rough Diesel, que tá muito na nossa cabeça agora, porque ele vai disputar o título esse ano, como muito mais para frente. Mas a verdade é que ele deu um salto agora. Ou, por exemplo, o Urs, eu imaginaria que o Urs ficaria muito mais pra frente. O Franco Columbo eu imaginaria que ficaria muito acima. Mas a verdade é que quando eu comecei a botar a galera uma do lado da outra, quando eu comecei a olhar as imagens, foi isso daqui que começou a se desenhar na minha cabeça, inevitavelmente, até contra a minha vontade. E cara, olhando aqui com a imagem pronta, eu consigo perceber uma coisa. Os bodybuilders da Golden Era levam uma certa vantagem em relação aos bodybuilders da Classic Physique. Eu achei que seria o contrário. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu ia fazer um vídeo sobre o Alemanha Pro, sobre o Europa Pro, mas ia ser a lineup basicamente igual à lineup do Itália Pro. Eu achei que ia ser um vídeo extremamente desinteressante. Eu não tava com vontade de falar sobre. Eu ia me forçar a fazer o vídeo só porque era o tópico da semana e eu não queria fazer isso, então eu decidi trazer esse vídeo um pouco diferente. Eu espero que vocês tenham gostado, não sei se vai ir tão bem, mas eu gostei muito de fazer esse vídeo. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse confronto, sobre essa tier list que se formou, e é isso. Até a próxima.